Olá, meus amigos. Hoje é dia 1º de maio de 2023, Dia do Trabalhador. Quero mandar um abraço para todos os trabalhadores do Brasil. É um dia característico para a esquerda, porque trabalhador tem a ver com a mão de obra, né? O esforço de cada um. Também tem a ver com a parte intelectual, com a parte de serviço, né? Com a parte de assistência, enfim. Por isso que eu escolhi esse dia para falar sobre esse tema, sabe? Por que que nós corremos um risco de uma quebra institucional? E por que que nós temos um risco de estarmos perto de um golpe militar? E aí eu vou invocar o artigo 5º da Constituição Federal, que me garante o direito, né, de manifestar a minha linha de pensamento e a minha análise aqui. Tudo que eu estou falando aqui é baseado em análise. Isso aqui você não pode considerar isso como fato, tá certo? Isso aqui é uma análise. Então, baseado nisso, eu queria dizer para vocês o seguinte, sabe? Eu nunca estudei física quântica, eu nunca vi falar disso, mas eu não sei se isso tem a ver, sabe? A gente consegue viajar no tempo? Será que a gente consegue viajar no passado, viajar no futuro? Você consegue, por exemplo, ir lá no passado e fuçar no passado, modificar o passado para que no presente você tenha um passado diferente do passado que a gente tinha? Sim, sim. Sempre sim. Sabe por quê? Porque a história é contada pelos vencedores. Então, quando você vai lá no passado e fuça e muda as informações que você construiu lá no passado, quer dizer, você viajou para o passado, você fez uma viagem no tempo. Eu lembro quando eu era guri, eu gostava muito de assistir Viagem no Túnel do Tempo, era muito bacana. Só que eles não conseguiam interferir nos fatos, mas você pode interferir nas interpretações dos fatos. Agora, é possível você viajar para o futuro e você alterar o futuro? Aí você pensa comigo, é possível? Sim, é possível. Por isso que é bom você entender o passado e vir na medida que ele vai se modificando para entender o futuro. E essa interferência nossa aqui, nesse instante, no presente, a gente pode alterar o futuro. O futuro que eu vejo é um futuro de um golpe militar, né, duro, né, e que quem está flertando com esse golpe militar, na verdade, não é os patriotas, não são os patriotas, não são os bolsonaristas. Quem está flertando com esse golpe militar é a esquerda. E eu digo isso, sabe por quê? Porque no Brasil você tem o Congresso. Lá no Congresso você tem deputados que têm uma linha de centro, tem uma linha de direita, tem uma linha de esquerda, tem uma linha de extrema esquerda, tem uma linha de extrema direita. Enfim, você tem vários, né, níveis de entendimento ideológico. E a vida militar também não é diferente. Você tem um quartel, você tem umas forças armadas, você tem umas forças da Polícia Federal, você tem umas forças da Polícia Militar, que são compostas por pessoas também, seres humanos assim como no Congresso. E cada ser humano, né, leva consigo o entendimento da sociedade. Então, existe esquerda dentro do Exército? Pode existir. Muito difícil, mas pode existir. E o que é esquerda? Esquerda é a mão que não resolve, é a mão fraca, né? Quem é destro sabe que a esquerda sempre vai ser auxiliar da mão direita. Quem tem a força? A mão direita. Então, ser direita é ser o detentor da força. Essa é a minha visão.
Então, partindo disso, existe dentro das Forças Armadas a inclinação para a direita. E existe também uma inclinação para a extrema-direita, mas existe também uma inclinação para a ultradireita. Então, aí vamos separar essas três frentes. A direita, até a extrema-direita, é feita por um segmento de militares que tem um princípio legalista, sabe? Um princípio constitucional, que gosta de agir dentro das quatro linhas, sabe? São mais democráticos, aposta mais na liberdade e na constituição do diálogo dentro do parlamento. Mas você tem uma direita dentro das Forças Armadas, que aí é a ultradireita, que acha que não dá para dialogar com a esquerda, que acha que tem que passar o trator. E essa linha de militares não tem muito apreço, sabe, para a Constituição, não. Até porque acha que a esquerda não respeita a Constituição. Então, tipo assim, não há diálogo. Assim como a extrema-esquerda fala, não há diálogo com os militares. Militares têm que ficar no quartéis e são feitos para ser mandados. E a ultradireita fala assim, não tem diálogo com essa esquerda, essa extrema-esquerda. Esse povo tem que prender e eliminar. Então, essas extremidades que a gente está entendendo aqui, isso pode estar hoje latente na sociedade, porque nós estamos vivendo momentos tensos. E aí, quando eu coloco, por exemplo, que você tem uma aliança entre Alckmin e Lula, que ela é muito explosiva, sabe? O Alckmin tem um ressentimento da esquerda, dessa esquerda do PT, de ter perdido, quer dizer, do seu partido ter perdido 4 eleições para presidente, e eles entendem que essas eleições foram feitas na mão grande, e só o Alckmin perdeu 3 eleições, as 2 primeiras na mão grande, e a terceira porque ele desidratou politicamente em função das práticas inescrupulosas que ele mesmo atribui à esquerda, que é um partido inescrupuloso, um partido sem limites e que é capaz de tudo para ganhar as eleições. Então, essa união, isso não tem química, é água e óleo. E aí nós vamos para o parlamento, para vocês entenderem. A gente vai começar uma CPMI. E essa CPMI, você vai ver o seguinte, vamos entrar lá. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui. Aqui nós temos o Congresso Nacional e as bancadas. Você tem aí na Câmara dos Deputados o PP, a maior bancada, certo? É o PP, a União, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Patriota, Cidadania e PSDB. Olha que o PSDB está na mesma bancada do PSB, tá certo? Essa maior bancada é de quem? É do Lula? Não, é do Alckmin. Aí depois você tem a segunda maior bancada, Republicanos, MDB, PSD, Podemos e PSC. É uma bancada de centrão, tido como centrão, tá certo? Quer dizer, ela pode ir mais para o lado do Alckmin, como pode ir mais pelo lado da esquerda, do PT, que é mais difícil, e é bem provável que ela caminhe pelo lado da direita do PL, né, que é a direita democrática, né, que tem o apoio dos militares, que gosta de trabalhar dentro das 4 linhas, que acha que é possível estabelecer um diálogo no Congresso. E aí você tem a quarta bancada, que é do PT, PCdoB e PV, que com 81 parlamentares, ou seja, a soma desses 3 partidos, que já foi a maior bancada da esquerda, né, que já foi maioria no parlamento, quer dizer, na Câmara dos Deputados, hoje é menor do que
a bancada do PL sozinho. O PL puro tem uma bancada maior do que essa configuração de partidos, PT, PCdoB e PV. E aí você tem, já indo para a extrema esquerda, né, a Federação Rede e PSOL, que é uma base do Lula, mas não é aquela base assim, ideológica, sabe? Não fecha certinho com o Lula. Eles dão mais trabalho do que ajuda. Enfim, e aí você tem, né, no sexto, né, uns partidos, quer dizer, pessoas que não têm assim, peso político. Aí você vai no Senado. No Senado você tem a maior bancada, União, MDB, Podemos, PDT e PSDB. E a Rede pulou para lá, certo? A Rede pulou para lá porque o Randolfo quis passar para lá. O Randolfo está vendo que o barco vai afundar, entendeu? Já está tirando dele fora. Então, ele está indo. As duas maiores bancadas do Senado e da Câmara está na mão de quem? Está na mão do Alckmin. Tá certo? Vamos entender assim? Porque PSDB no Senado, PSDB na Câmara dos Deputados. Todos os dois ali em cima, tá certo? Aí depois você tem na segunda bancada do Senado o PSD, o PT e o PSDB. Quer dizer, e o PSB. PSD, PT e PSB, que é o partido onde o Alckmin está afiliado. Mas você sabe, né, que o DNA do Alckmin é PSDB. Então ele leva o PSB com ele. E leva o PSD também. Tanto o PSD como o PSB, ele consegue arrastar para ele. Porque é meio que, PSD é meio que centrão, tá certo? Aí vai para o lado que o vento sopra. E aí você tem a terceira maior bancada, que é o PL e o Novo, com 13 senadores. E os republicanos, né? E PP com 10. Que esses republicanos também é tido como centrão, mas pode ir para o lado tanto da direita como da ultradireita. Eu classifico a situação do Alckmin hoje como ultradireita. Por quê? Porque o Alckmin aceitou fazer uma parceria com o PT, e aí que eu quero chamar a atenção para isso, sabe? Isso aí é um troço chato de falar, mas é onde está o calcanhar de Aquiles, sabe? É onde que está o prego no sapato. Essa aliança do PT com o Alckmin, que é ele foi para o PSB, mas a gente sabe que quem conhece a história política do Brasil sabe. Então, todo mundo, eu já cansei de falar, quem colocou o Lula na cadeia foi a Lava Jato. Quem coordenou a Lava Jato quem tinha peso na Lava Jato era o PSDB. Vocês têm que assistir um vídeo que eu coloquei há uns tempo atrás, está aí na minha lista, lá para baixo. Se você pesquisar, vocês vão achar, principalmente no Facebook, que fala assim, o Lula foi solto, cheguei à conclusão do que o Lula foi solto pelo mesmo motivo que ele foi preso. Ou seja, ele foi preso para que o PSDB pudesse concorrer e chegar nas eleições, porque o PSDB não conhecia o sistema da urna. E depois que não conseguiu ganhar com Lula preso, porque o Bolsonaro, né, entrou no vácuo e levou, ele soltou o Lula na expectativa que o Lula conseguisse colocar o PSDB de volta ao poder, né, poder executivo do plano federal. Então, esse acordo foi problemático, sabe? Porque foi uma forçação de barra fora de série. E isso foi dar um cavalo de pau no Brasil. Por quê? Porque constituiu todo um arcabouço político, quer dizer, um arcabouço jurídico para condenar o Lula, tá certo? E depois caçar a Dilma. Esse arcabouço político, depois que não deu certo da chegada do Alckmin ao poder, foi todo desfeito, ao contrário, quer dizer, teve que desmanchar todo o entendimento da lei. Olha que prejuízo para o judiciário, sabe? Primeiro força uma barra com as leis para prender o cara. Depois força uma barra de novo com as leis para soltar o cara. E aí você tem uma quebra institucional dentro do aparato jurídico.
Isso é muito sério, porque se você não tem a lei, se o texto da lei não é forte, você vive na barbárie. E aí, eu digo isso com maior clareza e te dou um exemplo bem prático. Hoje, nós temos a OAB, que é a Ordem, né, dos Advogados do Brasil, e temos a OCAB, eu não sei, que é a Ordem dos Advogados, OACB, que é a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Ou seja, se você tem duas ordens de advogados, é porque nós temos duas cabeças pensando na mesma lei. Ou seja, a lei passou a ser interpretada duas vezes. Olha que prejuízo, tá certo? Olha que prejuízo para o sistema judiciário. A gente tem que ter duas ordens de advogados nesse país, que é uma coisa assim. Pô, se a lei é a lei, se o texto da lei é a que está ali, tem que ser o que está ali. Mas aí a OAB, que tomou partido, passou a ser uma entidade partidária, começou a enfraquecer o texto da lei. Deu mais força para a interpretação do que para o texto. E aí criou esse imbróglio todo. Aí os advogados conservadores que falam, não, nós temos que viver no império da lei. Não é interpretação, é a lei. Então, a lei não é a cabeça do juiz. A lei é o texto constitucional, aprovado pelo Congresso. Tem que seguir a lei, não a cabeça do juiz. E isso enfraqueceu o sistema judiciário. Isso torna a sociedade mais frágil. Por quê? Porque se você não tem regras claras, uma coisa assim é assim, depois é assado, entendeu? E aí você tem, né, a diferença de tratamento. Você vê que para um determinado linha ideológica, a lei é mais dura. Para outra linha ideológica, a lei é branda demais. Então, o que quer dizer isso? É o enfraquecimento do império da lei. E aí, quando você sai do regramento jurídico e você tem que viver em sociedade, você começa a criar uma crise institucional. E essa crise institucional leva a conflitos. Então nós estamos entrando agora no embate dentro do Congresso, onde o governo vai tentar impor uma narrativa de que o 8 de dezembro foi criação dos patriotas, dos bolsonaristas, né, da turma dessa direita que eles falam, extrema direita. E a oposição vai sustentar a tese que tudo isso foi uma armação, olha só que complicado, uma armação que envolveu a imprensa, a grande imprensa, que envolveu núcleo do governo e que envolveu parte do judiciário, da parte superior lá do judiciário, e envolveu parte das forças policiais. Olha o tamanho do problema. A oposição vai defender essa tese. E o governo vai defender a tese que os patriotas criaram uma tentativa de um golpe de Estado, tomar o Estado à força, o governo à força, dentro dos três poderes, numa segunda-feira, com a tiazinha do Zap. E isso, meu filho, está complicado. E aí eu vejo a movimentação do vice-presidente, porque, como eu disse aqui, o PT está enfraquecido, ele está isolado, tá certo? E essas duas bancadas aqui de cima, a 1 e a 2, não têm nenhum interesse e nenhuma identificação ideológica com PT, PCdoB e PV. Concordam?
que é a quarta bancada, muito menos com a quinta, Federação Rede Pessoal. Então, a primeira bancada, que está dando sustentação para o vice, só que o vice não tem voto. O vice não chegaria lá se não fosse essa armação, né, com essa aliança esquisita, que tem que tirar um cara da cadeia para virar presidente. Então, essa forçação de barra só se deu por quê? Porque o Alckmin não conhecia o esquema eleitoral do PT, e o PT conhecia. E o Alckmin falou, não temos outro nome no Brasil que tenha a chance de fazer frente à presença do Bolsonaro no eleitorado. E aí, trouxe esse imbróglio para a gente. E precisava também, né, de aparelhar um judiciário para dar validade para esse acordo, sabe? Esse acordo meio esquizofrênico. E aí você tem a Justiça Eleitoral comandada, né, pelo apadrinhado do vice, Geraldo Alckmin, que fez todo toda uma ginástica, toda uma contorção no processo jurídico para viabilizar essa candidatura. Inclusive, aqueles problemas das blitz da Polícia Rodoviária no Nordeste, sabe? Tudo isso já foi tratado aqui na nossa Comissão de Constituição e Justiça. E o pior não é isso, não. O pior é que, recentemente, o Alexandre de Moraes, ministro do TSE, ele quase que foi obrigado a reconhecer publicamente que o processo eleitoral é falho. É falho porque a biometria não traz segurança para a urna eletrônica. E isso criou toda uma insegurança jurídica para sustentar a tese de que o protesto da oposição não tinha razão. Ora, a oposição sempre sustentou, Bolsonaro sempre sustentou, existe uma fragilidade no processo eleitoral. Aí aquele que criticasse a urna eletrônica, falasse que ela não era segura, podia ter as redes caídas, né, tudo mais. Só que não é agora um perfil, um bolsonarista, um jornalista de oposição, sabe, que está falando. É o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que admite publicamente que a biometria fragilizou o processo eleitoral. Então, baseado nisso, há que se fazer uma auditoria para ver se essa fala do ministro tem procedência. Se realmente a biometria afetou o resultado das urnas para presidente no segundo turno, e isso está cristalizado no discurso da oposição. E a direita, quer dizer, esse imbróglio aí de esquerda com ultradireita, porque o Alckmin para mim hoje é ultradireita, não é nem direita, nem extrema direita, sempre foi um homem que gosta de agir com duro, sabe? Ele gosta de colocar o aparato militar duro. Ele fez isso na época do governo dele no São Paulo, e agora ele movimenta as peças dentro das Forças Armadas. Se você parar para pensar, assistir um dos últimos vídeos meus, você vai ver que ele sozinho, sem a presença do presidente, trocou o GSI. Entendeu? O GSI foi indicado por pessoas dele. Trocou o comandante do Exército e vem fazendo modificações no generalato. Aí eu pergunto, aí que está a minha preocupação. O Alckmin, que tem uma inclinação de apoiar regime militar, porque ele é de família, ele tem no seu antepassado, ele tem parentes que foi vice-presidente do Castelo Branco, o primeiro presidente do regime militar. Então, essa proximidade que o Alckmin tem com o regime militar, até de parentesco, tá certo? Fernando Henrique também tinha na família militares. Então,
essa preocupação que eu tenho hoje é se o Alckmin vai aparelhar a ultradireita do Exército, das Forças Armadas, para enfrentar uma situação de instabilidade. E onde que pode surgir essa instabilidade? Dentro do Congresso. Porque o PT não tem discurso. Ele não vai conseguir provar que foram as tiazinhas do Zap que estavam presas lá naquele ginásio, os baderneiros que fizeram aquela bagunça no Congresso. E está cheio de evidências. Já caiu o general do GSI, que era a sombra do Lula, o cargo de confiança, era o elo dele. Hoje, você tem o ministro da Defesa, que é o José Múcio, que é muito próximo do Alckmin, não é próximo do Bolsonaro, do Lula, mas é próximo do Alckmin. Votou no Bolsonaro. O Bolsonaro tem um grande apreço por ele. A questão é se as Forças Armadas vai apostar na capacidade do Congresso de resolver isso e deixar que a democracia prevaleça, ou se vai esperar o PT, a bancada do PT, fazer uma bagunça no Congresso, porque sabe que não tem como se defender, a ponto de deixar o parlamento, né, sem condições de parlamentar, e aí impor uma ditadura militar e dissolver o Congresso. Não tem diálogo, nós vamos dissolver o Congresso. E aí, meu amigo, vem a ultradireita. E essa preocupação que eu tenho, sabe, ela se mostra por quê? Porque o Alexandre de Moraes foi correndo lá no Senado, sentar com o Pacheco para colocar, né, o que ele quer que passa nessa PL que vai regular as mídias sociais. Você não consegue dar um golpe militar no Brasil, colocar uma ditadura militar, num país que tem internet, onde a opinião flui de forma natural, onde a razão se impera, onde os legalistas se posicionam, onde a verdade é cristalina, onde a narrativa não se sustenta. Se você não tirar essa liberdade da internet, você não consegue dar um golpe de Estado. E aí você não consegue impor uma ditadura militar aos moldes antigos, porque a rede social ela tem uma capacidade de resistência muito grande. Assim como teve, depois desse pré-golpe de tentar invadir os prédios dos poderes, né, para poder desmobilizar os protestos, né, do candidato Bolsonaro, que apontava para essa fragilidade da urna eletrônica. E para encerrar, para dizer que eu não estou falando besteira, eu vou deixar para vocês a fala do próprio Alexandre de Moraes. Ele mesmo vai admitir que a urna eletrônica e o sistema eleitoral, através dessa biometria, fragilizou todo o sistema. E aí nós vamos ter um entendimento disso a partir dessa fala dele. Ou seja, como o PT vai dizer lá na bancada, na hora de discutir a CPMI, que a direita queria dar um golpe de Estado? Não, a direita queria contestar o resultado das eleições baseado na fragilidade da urna eletrônica em função da biometria que não serviu, que não foi precisa, que não atendeu à expectativa do eleitor, que ofereceu o aspecto do mesário poder usar sua digital para abrir a urna para qualquer eleitor votar, inclusive o próprio mesário, e que isso fragilizou o sistema. E isso, quem vai dizer, é o próprio presidente do TSE. Então, dizer que os protestos dos manifestantes que queriam que fosse revisto esse discurso, que a urna não era segura, entendeu? Não pode colocar. Não pode criticar quem estava protestando mais. Não pode criticar quem estava duvidando do processo eleitoral. Por quê? Porque o próprio presidente do TSE se mostrou, né, que a urna realmente oferece essa possibilidade de fraude através
da pessoa, não da urna, mas da pessoa, que pode usar da má-fé para fazer isso acontecer. Então, não cabe mais lá dentro do Congresso, dentro dessa CPI, essa discussão de que a urna é segura e de que essas eleições é caso vencido. Não, não é. Então, a tentativa de montar esse golpe no dia 8 de janeiro foi para cortar esse discurso, para desmontar os acampamentos onde estavam as pessoas que manifestavam sobre este tema. Tanto que as pessoas que fizeram o estrago lá, que estão dentro dessas câmaras de monitoramento, né, dos prédios, não foi levado em consideração, porque ali você identificava quem quebrou. Mas não era isso que o governo queria. O governo queria ir lá na segunda-feira e pegar todo mundo do QG e tirar de lá, porque eu não quero que vocês contestem a urna eletrônica. Eu não quero que vocês falem nisso. Eu não quero que vocês pensem nisso. E é por isso que eu estou preocupado com essa PL. Porque essa PL é para calar esse assunto. Sabe? Colocar uma mordaça. Mas vamos lá. Então, enquanto a PL não aprova, vamos escutar a palavra do nosso ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Vossa Excelência, o excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes. Com todo o respeito, e olha, eu volto para encerrar daqui a pouco. A urna eletrônica veio exatamente acabar com essa corrupção que havia. E foi sendo aperfeiçoado. Biometria, que infelizmente só não pôde chegar a esse ano eleitoral 100% em virtude da pandemia. Mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá, porque não tinham feito a biometria no Tribunal Regional Eleitoral. Mas sim, Detran e INSS, quando chegaram, a biometria estava, aquilo de perguntar o que aconteceu. O que aconteceu? Qual é o rolo? Olha, o que eu estou entendendo que aconteceu é o seguinte: o TSE adotou o seguinte método: quem fez biometria chega lá na maquininha, bota o dedo e aparece os seus dados. Quem não fez a biometria, o TSE importou de outros órgãos as informações da sua digital. Só que isso não funcionou direito. O que os mesários informaram é o seguinte: mesmo não tendo feito a biometria, você tem que fazer 4 tentativas de colocar ali os seus dedos. Faz com um, faz com outro, faz com outro, faz com outro. A lógica, né? Não funcionou. Isso. O presidente da mesa autoriza você a votar. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má-fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Quem atuou no interior, vale para a capital também. Eu fui promotor eleitoral em Aguaí, é uma cidade perto, chegando em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. No ginásio, você tinha que ficar de olho, porque o mesário, o fiscal, pegava o biquinho de caneta, colocava aqui no punho, se não olhasse, dava um risquinho, porque daí com 2 votos, em 2 candidatos para prefeito, se anulava o voto. Tinha gente que comia voto. E a crítica é sempre boa, desde que venha com fundamentos. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. Porque na hora que apareceu essas coisas na imprensa, até quando vazou, vários grupos que estão estudando esse assunto começaram a nos procurar, dizer, também achei isso, também achei aquilo.
E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. O negócio do log tem o documento. Então não tem dúvida, está errado. Não é minha opinião, é sua, está no seu documento. Eu só estou mostrando para você que o arquivo está diferente do que vocês disseram que tinha que ser. Outro ponto direto, urnas eletrônicas. Desde 96 a gente não observou que o mesário autoriza qualquer pessoa a votar. Nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema. Que muitas urnas, os votos após 17 horas, ultrapassam os 50% do total de votos. Registraram votos até as 23 horas. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos entre cada votação. Cada voto entre 6 e 10 segundos. É claro que você cria facilidade para mesários há 20 anos nas mesmas sessões. Eles já sabem quem vai, quantos brasileiros chegaram para votar e já tinham votado por eles. Se houver 5 erros em cada sessão, já são 2 milhões de votos. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Agora eu vou trabalhar como advogado do diabo. Você pode ser um mesário, eu um mesário. 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe que não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. Um erro. Por que o cara não diz, não, de fato, vocês pegaram um erro, vocês têm razão, vamos sentar junto e vamos conversar. Para mim, essa seria uma reação madura. Sim. Mas isso não aconteceu. É muita ingenuidade o nosso sistema eleitoral. A gente tem que ser técnico, a gente tem que ser meio japonês nesse ponto. A gente tem que ir no erro. Pá! Vamos parar de lamentar. Quem tem a função de defender o Estado democrático de direito, a Constituição, em última análise, é o Poder Judiciário. Você não precisa atacar o Judiciário. Vamos cooptar, vamos trazer para o nosso lado o Poder Judiciário. Então quero dizer aqui que eu estou fazendo esse vídeo baseado na minha interpretação, estou baseado no artigo 5º da Constituição Federal, que garante o meu direito de fazer análise da conjuntura política e trazer isso para vocês. E eu falo também como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão Cidadã de Inquérito, né, que é uma comissão eleita por 1.500 cidadãos, que me elegeram presidente dessa comissão para falar em nome deles. Então, quem tem que defender a Constituição? Em última instância, a cidadania, o cidadão. Porque todos que estão lá são funcionários nossos. Estão lá para nos representar, não para fazer a vontade deles, para fazer a vontade da Constituição. E a gente sabe como é que tem que ser interpretada essa Constituição. Gente, eu estou com o meu Pix aí para vocês, ó, na primeira linha barra branca aí, jpnoticias@gmail.com. Eu espero que vocês entendam, né, essa minha preocupação, porque o que acontece é isso, né? O PT está flertando com a ultradireita. E se o Alckmin quiser impor goela abaixo essa situação, fala, não, já perdi 3 eleições, perdemos 4, agora eu não vou perder essa não. Aí vim para o racha, nós vamos ter um golpe de Estado. E esse golpe de Estado não é aquilo que a gente queria. Ninguém queria golpe de Estado. Ninguém queria uma ditadura militar. Muito menos os apoiadores do Bolsonaro. Porque Bolsonaro foi presidente durante 4 anos, foi democrata, juntou dentro das 4 linhas. O que ele queria, na verdade, era que fosse respeitado o resultado de uma urna que fosse legítima, segura e soberana, que a vontade do povo fosse expressada ali de forma garantida. E como isso ficou, né, suspenso,
com a própria fala do ministro da Justiça, do ministro do TSE, que diz que o problema pode estar na pessoa e não na urna, então, quer dizer, essa discussão não pode parar agora. E se você colocar essa PL e aprovar, é para tirar essa discussão da internet e para não deixar ninguém discutir. E aí nós vamos ter um governo imposto goela abaixo. E aí vai vir martelada na cabeça de quem questionar. Tá certo? E nós temos que ser um país livre, um país democrático. O Brasil é a maior potência da América do Sul. É a locomotiva da América Latina. Eu aposto tanto nesse país. Quem assistiu o vídeo que eu postei no dia 6, eu consegui viajar no passado. E eu anunciei, eu vi lá no passado o que ia acontecer no dia 8. No dia 6 eu comentei. De manhã eu fiz um vídeo, um comentário, mostrando o que ia acontecer. No dia 8 eu fiz esse comentário. Se você for lá, você vai ver. E no dia 9 eu falei que aqui não era os Estados Unidos. Aqui não é, Brasília não é Capitólio. E o Brasil não é Estados Unidos. Bem, enfim, já são 40 minutos, todo mundo fala que eu faço vídeo grande, então isso vale para todos os deputados e senadores, sabe? Não flertem com a ultradireita, sabe? Não é bom para ninguém, não é bom para ninguém. Ninguém quer um regime militar, a gente não quer voltar para isso. E olha, o PT faz qualquer barulhinho, entendeu? Dá um pum e põe a culpa no outro. Entendeu? Fez a merda do dia 8 e pôs a culpa no Bolsonaro. Agora vem essa merda das escolas e põe a culpa na rede social. Entendeu? Para quê? Para poder entrar com essa PL, para poder calar a internet, para eles imporem uma ditadura aqui dentro. Essa é uma interpretação minha. Eu espero que vocês respeitem e entendam. Então, Congresso, por favor, salvem o Brasil de uma ditadura militar imposta por uma ultradireita da qual o PT está flertando e que tem possivelmente esteja na mão do vice-presidente. Isso é só uma interpretação, não é uma afirmação, tá certo? Eu vou deixar o debate aberto, porque quem garante que nós temos uma fluidez das informações é quando os comentários começam a aparecer. A gente ainda pode comentar. Um abraço, fique com Deus e parabéns pelo Dia do Trabalhador. Direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. Me despeço aqui, João Paulo, o camelô de São João del Rei.